Olá, queridos, a paz de Cristo, pastor Adailton mais uma vez, passando aqui neste dia para deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje nós estaremos falando um texto baseado no Salmo de número 51, dando continuidade aos nossos ensinos e estudo sobre oração. E hoje nós estaremos tratando sobre uma oração de confissão. Antes, porém, de nós irmos à leitura do texto bíblico, quero pedir aos irmãos que curte, compartilha, dá um like, se inscreva no canal aí, para que os nossos vídeos, o nosso conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Tá bom, queridos? Vamos ao texto bíblico. Salmo 51, eu estarei lendo até o versículo de número 12. Salmo 51, verso 1 até o verso 12, eu estarei lendo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da tua iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o coração, com o espírito voluntário. Queridos, nesta tarde, que neste momento que eu estou escrevendo aqui, que eu estou fazendo este conteúdo à tarde, eu quero falar um pouquinho sobre uma oração de confissão. Todos aqueles que têm a oportunidade ou já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada, de ler a história dos grandes homens da Bíblia, já se deparou em algum momento com a história de Davi. E geralmente quando nós falamos de Davi, as pessoas costumam a se ater apenas a aquele menino que foi ungido na casa do seu pai pelo profeta Samuel, aquele menino que derrotou o gigante Golias com uma pedrada na fronte e depois cortou-lhe a cabeça. Mas nós acabamos se esquecendo que este mesmo Davi, ele teve um episódio muito obscuro na tua vida. Teve um momento muito difícil na tua vida, momento este quando Davi se enamora, se apaixona por Betseba, esposa de Urias, um dos seus valorosos soldados. A paixão de Davi foi tão cega por esta mulher que ele deita-se com ela. Desta relação surge uma gravidez e Davi, desesperado para querer ocultar, esconder o seu erro, o seu pecado, ele trama, ele arma tudo e dá cabo na vida de Urias. Coloca Urias na frente do campo de batalha na guerra e Urias morre. Tudo isso para Davi tentar esconder o seu erro, tentar esconder o seu pecado. Mas para Davi aquilo que parecia um crime perfeito não fica oculto aos olhos de Deus. Deus repreende Davi através do profeta Natã. E no Salmo 51 nós vamos ver Davi, ele se arrependendo amargamente por aquilo que havia cometido, por aquilo que havia feito. E esta oração do Salmo 51 é uma oração de confissão dos erros, do pecado. Haja visto que na aula passada nós falamos já um pouco sobre a forma correta de orar, que é dar graças a Deus, ação de graças, depois interceder, depois pedir e depois agradecer. E esta oração do Salmo 51 nós vamos ver Davi
se dirigindo diante de Deus, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o mal que ele havia feito. E observa que ele vai iniciar a oração dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. A palavra misericórdia, ela tem duas junções, miser e cardia, né? Atenta para a minha miséria. Miser vem de miséria. Então observa que Davi, ele abre o salmo reconhecendo a sua situação. Ele inicia esta oração reconhecendo o seu estado de pecado. O primeiro passo para nós obtermos o perdão de Deus e as misericórdias de Deus é nós sentir o nosso pecado, é nós ter um sentimento profundo de arrependimento, é nós reconhecer diante de Deus o nosso real estado. Não tem como Deus nos perdoar se não partir de nós o arrependimento. Então o primeiro passo é se arrepender. Então Davi, ele se dirige diante de Deus neste salmo com o coração quebrantado, arrependido. O mesmo exemplo do filho pródigo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando ele está lá trabalhando em um chiqueiro de porcos, o que ele fala? Lá na casa de papai, os empregados têm do bom e do melhor, e eu aqui desejando comer o alimento dos porcos. Então observa que o pródigo, ele se arrepende. Davi aqui, ele vai dar a primeira chave, a primeira pérola para nós termos os nossos pecados perdoados. Qual que é a primeira pérola? É se arrepender, ter este sentimento de culpa, ter consciência de que os nossos pecados nos afastam de Deus. Segundo, é se arrepender e se dirigir diante de Deus com o coração quebrantado. Porque quando eu me arrependo, eu procuro a parte ofendida. Então eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma posição, a fim de obter o perdão de Deus. Davi, ele toma uma atitude. Ele vai diante de Deus reconhecendo o seu estado de pecado. Ele vai diante de Deus reconhecendo que é um pecador. Terceira pérola que este salmo nos dá é confessar, é expor, é falar para Deus o que nós cometemos. Pastor, mas Deus não sabe? Ele não é onisciente? Deus sabe. Ele sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Observa que Jesus, quando Ele estava aqui, muitas das vezes as pessoas chegavam até Ele, o cego, o coxo, e era nítido diante de Jesus o problema que a pessoa estava passando. E Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? A mesma coisa se enquadra aqui. Deus sabe de tudo, mas nós precisamos abrir o nosso coração e confessar diante dele. Por quê? Porque este salmo ele vai mostrar que o pecado ele nos afasta tanto de Deus que ele tira de nós a alegria da salvação. Sim, ele tira da nossa vida a alegria da salvação. Então Davi ele vai confessar o seu pecado diante de Deus. Ele vai mostrar diante de Deus um verdadeiro arrependimento. O que é uma oração de confissão, pastor Adair? O Salmo 51 é o maior exemplo. E Davi ele está rogando aqui para que Deus mudasse o coração dele, para que Deus criasse nele ou renovasse nele um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E ele vai clamar: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sei o que você está passando, mas eu te aconselho a chegar diante de Deus, fale com Deus, abra o teu coração para Deus, porque certamente Ele é misericordioso para te ajudar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, saúde e paz. Nós vamos orar neste momento. Ó Deus querido, Deus amado, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero colocar nas tuas mãos, meu Pai, neste momento,
a vida deste seguidor, a vida desta seguidora que tem acompanhado, Senhor, o nosso canal, os nossos vídeos, que tem sido edificado, ó Deus, por cada mensagem, por cada pregação, por cada ensino. Meu Deus, quem sabe essa pessoa está vivendo uma vida de pecado, uma vida de ofensas contra o Senhor. Quem sabe não há forças nesta pessoa para sair desta situação vexatória, para sair desta situação pecaminosa. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, vá de encontro a essas vidas, vai trazendo bálsamo, refrigério, vai trazendo arrependimento. Ajuda, meu Pai, essas pessoas a se colocarem na Tua presença e a se arrependerem dos pecados. É o que eu te peço em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus esteja com você em todos os momentos da tua vida. Que Deus abençoe. Graça e paz a todos.